Olá, estou com você hoje para iniciarmos um curso de análise sintática. Lembrando que análise sintática é aquela parte da gramática que estuda os termos da oração. Vamos rever uma situação. Morfologia, classes de palavras já estudadas. Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral. Parte de análise sintática que vamos iniciar é a parte das funções desses termos dentro da oração. Está subdividida de acordo com uma nomenclatura existente nas principais gramáticas. Vamos iniciar o curso com a matéria dos complementos verbais. Quais são os complementos verbais? Objeto direto e objeto indireto. Veja, objeto direto é um termo que completa o sentido do verbo sem preposição. Veja a frase: compramos os livros. Quem compra, compra alguma coisa. Então, alguma coisa, objeto direto, portanto, sem preposição. Veja o segundo exemplo. Gostamos dos livros. Quem gosta, não gosta alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa. A presença da preposição foi exigida pelo verbo. Então, o que temos? Um verbo transitivo indireto. A matéria de transitividade, de regência, vai ser colocada agora em prática. Então, como quem gosta, gosta de, então temos o quê? Objeto indireto. Lembrando, então, o que seria o objeto, em síntese? É um termo que completa o sentido do verbo. Sem preposição, ok, objeto direto. Com preposição, objeto indireto. Lembrando que existem casos de objeto direto preposicionado. Nós vamos ver só na sequência da aula. Bem, vamos voltar ao assunto dos termos da oração. Bem, adjuntos adverbiais são termos que estão associados normalmente aos verbos, podendo também aparecerem associados a substantivos, a adjetivos. O principal são termos que indicam circunstâncias. Que tipo de circunstância? Vamos a elas. Circunstância de condição. Então, chamado de quê? Adjunto adverbial de condição. Veja o exemplo. Se todos concordarem, faremos a festa. Qual a condição para fazermos a festa? Se todos concordarem. Ok, então o que temos aí? Adjunto adverbial de condição. Então são essas expressões, caso venham, caso façam, desde que. Então esses conectivos, quando associados a uma ideia, dão essa noção de condição. Adjunto adverbial de concessão. Lembrando que, concessão é uma expressão que indica contradição. Veja, concessão, contradição, oposição. Veja o exemplo. Mesmo doente, foi à festa. É ou não é uma contradição? Se estava doente, não era para ir à festa. Mas mesmo assim foi à festa. Então essa expressão toda, mesmo doente, dá essa ideia de concessão. Por isso, adjunto adverbial de concessão. Adjunto adverbial de dúvida. Talvez, talvez, não há uma definição exata. Então, estou na dúvida? Talvez, adjunto adverbial de dúvida. Vamos seguindo. Adjunto adverbial de finalidade. Veja o interessante dos adjuntos adverbiais. Eles são autoinstrucionais. Ou seja, o próprio nome já induz o raciocínio, já induz o que a expressão quer passar para a gente. Veja o exemplo. Estudou para o sucesso. Ok, estudou com qual finalidade? Qual a finalidade de ter estudado? Para o sucesso, ok? Para obter o sucesso. Então aí você tem a fim de ter sucesso. Você tem aí o adjunto adverbial de finalidade. Adjunto adverbial de intensidade. São as expressões muito, bastante, há muito tempo não sai. Então, muito, tá vendo? Então, deu essa ideia de intensidade. Adjunto adverbial de lugar. Passaremos o dia aqui. Então, são essas expressões aqui, ali, acolá, são chamadas de adjuntos adverbiais. Lembrando uma coisa que você não pode confundir.
Advérbio é morfologia, nome, classe de palavra. Adjunto adverbial é a função do advérbio dentro da oração. Então, você não pode confundir análise morfológica com análise sintática. Estamos treinando agora análise sintática, as funções desses termos. Vamos seguindo a nossa classificação dos adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial de modo, cantaram muito mal. Convém falar um pouquinho sobre a diferença do mal com L e do mal com U. Mal com L é contrário de bem, portanto, advérbio dentro da morfologia, adjunto adverbial dentro da análise sintática de modo. Se fosse o mal com U, seria contrário de bom. Aí já não seria adjunto adverbial, já não seria advérbio, já seria adjetivo, e nós vamos classificar na sequência ou como predicativo ou adjunto adnominal. Só porque apareceu a palavra mal com L, achei que seria interessante conversarmos a respeito. Então vamos rever. Cantaram muito bom ou cantaram muito bem? Como seria bem? Então mal com L. Só para exercer um pouquinho a ortografia dentro dos padrões da língua portuguesa. Bem, continuando. Adjunto adverbial de tempo. Amanhã acordarei cedo. Veja, na mesma frase, dois adjuntos adverbiais de tempo. Amanhã e cedo. Então, ontem, amanhã, hoje, são expressões que indicam tempo. Faz sentido classificarmos, então, como adjunto adverbial de tempo, já que passa essa noção de tempo. Adjunto adverbial de negação. Jamais duvide da vitória. Então, ó, jamais, nunca, não, são palavras, expressões que negam uma atitude. Então, portanto, adjunto adverbial de negação. Mantendo a nossa sequência da listinha dos adjuntos adverbiais. Veja que são muitos os adjuntos adverbiais. Eles são necessários para a construção dessas circunstâncias que com certeza você vai ter que usar na redação. Veja mais um exemplo. Adjunto adverbial de afirmação. Com certeza irei vencer. Veja, está afirmando. Então, sim, certamente, com certeza, são expressões que afirmam. Então, adjunto adverbial de afirmação. Adjunto adverbial de meio. Veja, esse é um pouquinho diferente, pouca gente estuda. Por que é chamado de meio? Uma forma que os gramáticos utilizaram de denominar essas expressões que são meios de transporte, que estão associadas ao verbo, por isso adjuntos adverbiais, associados ao verbo. Então veja, viajaremos de avião. Então, viajaremos de trem, de navio, de avião, são expressões que são denominadas pela gramática normativa como adjuntos adverbiais de meio, por serem meio de transporte. Bem, mantendo a sequência. Adjunto adverbial de assunto, veja, totalmente, muito diferente também, poucos estudam. Os homens discutiam, discutir é verbo. Não há um complemento verbal como objeto. Então, o que apareceu depois? O assunto que discutiam. Portanto, adjunto adverbial de assunto. Adjunto adverbial de companhia. Veja, a expressão já diz tudo. Irei viajar com meus irmãos. Eu irei viajar na companhia de quem? Na companhia dos meus irmãos. Portanto, adjunto adverbial de companhia. Olha que interessante. Veja que, como eu disse, são autoinstrucionais. A própria expressão já induz o raciocínio, já induz a classificação, o que fica muito fácil para você entender, para você perceber, ok? Vamos mantendo a sequência. Adjunto adverbial de frequência. Olha, o que você entende quando pensa em frequência? Veja o exemplo. Visito meus pais frequentemente. Pronto, adjunto adverbial de frequência. Adjunto adverbial de instrumento. Também uma forma que os gramáticos acharam que seria interessante denominar expressões do tipo: escrevia com a caneta. Qual o instrumento que a pessoa usou para escrever? Ela pode escrever com o lápis, com a caneta. Está aí, chamado então adjunto adverbial de instrumento. Perfeito? Bom, predicativo.
Lembrando que predicativo pode aparecer de várias formas dentro da frase. Predicativo seria aquela ideia de estado, de característica que podemos dar a um determinado ser ou uma determinada coisa. Veja o exemplo. O filho chegou carinhoso. Ó, carinhoso é uma característica do filho. O filho estava carinhoso. Então, como indica essa noção de estado que nós estudamos na matéria de adjetivo que apareceu no módulo 1, estamos revendo e reutilizando esse assunto do módulo 1. Por isso, é super importante você acompanhar a matéria no material, tirar todas as dúvidas que poderiam aparecer nos plantões online. Lembrando, ó, estamos à sua disposição. Não deixe para depois uma dúvida que você teve agora. Então, consulte o material, faça todos os exercícios, super importante para você manter uma sequência intelectual, você manter uma sequência aí da nossa programação. Bom, vamos voltar ao predicativo. Veja, o filho chegou carinhoso. Vamos deslocar essa palavra carinhoso e trabalhar um pouquinho com o efeito de vírgula. Carinhoso, vírgula, importantíssimo aí. O filho chegou. Continua sendo predicativo. Eu apenas troquei a ordem do termo dentro da frase. Por isso a vírgula foi obrigatória, houve um deslocamento de termo. Vamos colocar a palavra carinhoso depois da palavra filho. Como ficaria? Veja a sequência da frase. O filho, vírgula, carinhoso, vírgula, chegou. Por que essas duas vírgulas foram obrigatórias? Se eu não as usar, o que vai acontecer? O filho não vai estar carinhoso, ele vai ser carinhoso. Vai deixar de ser predicativo, que é um estado, vai passar a ser adjunta de nominal, que é um assunto que vamos ver na sequência. Então, as vírgulas ali foram importantíssimas. Veja que escrevi a mesma frase 3 vezes. A mesma ideia foi passada ali, utilizando o recurso da vírgula. Bom, na frase, o filho sempre foi carinhoso, apareceu o foi, que é um verbo de ligação. O verbo de ligação exige a presença de um predicativo depois. Portanto, a palavra carinhoso na frase mantém-se como predicativo, só que agora com a presença do verbo de ligação. Veja que nas 3 primeiras frases, o verbo de ligação não apareceu e continuou sendo predicativo. Então, acabei de te mostrar 2 situações típicas do predicativo. O estado, que é aquela característica temporária, e o predicativo com a presença do verbo de ligação. Bom, mantendo a sequência da nossa nomenclatura dos termos da oração. Adjunta adnominal. Veja a teoria, a definição da adjunta adnominal. É um termo acessório, ok? Da oração, cuja função é acompanhar, a palavra acompanhar aí é importantíssima, e modificar um substantivo, por isso adjunta adnominal e não adverbial. O adverbial está ligado ao verbo, o adnominal já vem ligado ao nome, principalmente o substantivo, conferindo-lhe características e atributos. Veja o primeiro exemplo. Aquela casa branca foi vendida. Casa, núcleo do sujeito, o que sobrou? Aquela e branca. Então, são termos acessórios que estão acompanhando a palavra casa. Por isso, são 2 adjuntos adnominais. A água do rio está poluída. Água, núcleo do sujeito. O que sobrou? O a e do rio. Então, o que eu tenho ali? 2 termos que acompanham o substantivo. Por isso, adjuntos adnominais. Bem, mantendo a nossa sequência. Complemento nominal. Preste muita atenção, é super comum as pessoas confundirem complemento nominal com adjunta adnominal, com objeto indireto. Então, fique super atento que eu vou passar essas diferenças para que você não confunda. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Veja então. É um termo que completa, ok? Por isso se chama complemento nominal, tá? Completa um nome, vamos ser mais claros. Então, completa um substantivo, um adjetivo, um advérbio, sempre com preposição. Olha, isso é muito importante. Não existe complemento nominal sem preposição. Por isso as pessoas confundem com objeto indireto. Eu vou mostrar na sequência para que você não confunda,
ok? Então vamos voltar aqui. Preste atenção no exemplo. Havia necessidade de ajuda. Se por acaso parássemos a frase ali e falássemos apenas assim, havia necessidade. A primeira pergunta que a pessoa iria fazer, mas necessidade de quê? Veja, necessidade é nome, necessidade não é verbo. Eu não consigo conjugar a palavra necessidade. Eu não vou falar assim, eu necessidade, tu necessidade, não há. Então, claro, eu tenho ali um nome, não tenho ali um verbo. Então, não vou chamar de objeto indireto. Eu vou chamar de quê? Complemento nominal. Por quê? Porque está completando o nome que é a palavra necessidade, que é um substantivo. Veja o segundo exemplo. Ele é incapaz de amar. Incapaz é um adjetivo. Se parássemos a frase ali, ele é incapaz, iríamos perguntar, mas incapaz de quê? Então faz sentido chamarmos o de amar de complemento nominal, porque na verdade está sim completando o nome. Esse nome é um adjetivo. Veja o terceiro exemplo. Agiram favoravelmente ao povo. A mesma situação, se parássemos ali, agiram favoravelmente. Com certeza iríamos perguntar, mas favoravelmente a quê? Favoravelmente a quem? Veja a presença da preposição obrigatória. Por quê? O nome está regendo, está pedindo essa preposição. Se está pedindo a preposição e o que vem depois está realmente completando o nome, que no caso é um advérbio, faz todo sentido chamarmos de complemento nominal. Então são as três situações típicas do complemento nominal. Completar o substantivo, completar o adjetivo e completar o advérbio. Vamos manter a sequência dos termos da oração. Preste atenção nessas duas frases. Eu quero que você pense um pouquinho sobre a diferença entre a crítica do aluno e a crítica ao aluno. Quando você pensa em crítica do aluno, concorda que eu vou pensar que o aluno fez a crítica? Quando eu penso em crítica ao aluno, eu não posso mais pensar que ele fez a crítica, ele recebeu a crítica. Essa diferença semântica, que é essa diferença de sentido, vai nos levar a classificações diferentes. Vamos ver quais que são elas. Preste atenção na classificação e na diferença entre os dois termos. Em a crítica do aluno, como ele fez a crítica, eu posso pensar numa ideia de posse, como sendo a crítica dele, eu vou ser obrigado a classificar, pela nomenclatura da língua portuguesa, como sendo uma adjunta de nominal. Em a crítica ao aluno, como eu não posso pensar nessa ideia de posse, não é essa ideia da crítica dele, é uma crítica a ele, então eu já vou pensar como complemento nominal. Então veja que interessante, uma dica bacana para você não confundir um do outro. Se estiver associado ao substantivo abstrato, a palavra crítica vem do verbo criticar, então substantivo abstrato. E estiver agindo, eu vou pensar no adjunta de nominal. Se estiver recebendo, eu vou pensar no complemento nominal. É só uma dica para você não confundir, porque às vezes uma ou outra universidade, ou o próprio Enem, eles podem exigir essa diferença em alguma questão que porventura possa aparecer. Bom, vamos dar sequência. Preste bastante atenção nessas duas frases, que é uma diferença notória. Necessitamos de paz e havia necessidade de paz. Veja que a expressão é a mesma, de paz e de paz. Todas duas têm preposição. Qual seria a diferença entre esses dois termos? Repare, necessitamos é verbo. Então eu vou classificar o de paz como sendo um objeto indireto. Está completando o verbo com preposição, conforme vimos no começo da aula. Havia necessidade de paz. Aí, necessidade já não é verbo. Também vimos isso. Necessidade é nome. Então, como que eu vou chamar o de paz agora de objeto indireto se não está completando o verbo? Está completando o nome. Então, eu vou chamar de complemento nominal. Veja a diferença. Complemento nominal tem sempre preposição? Sim. Objeto indireto tem sempre preposição? Sim. Qual a diferença, então, entre os dois? É simples. Objeto indireto completa verbo. Complemento nominal completa nome. Aí a necessidade de você consultar o material e estudar essa diferença entre nome e verbo, que está na parte de morfologia, no módulo 1. Vamos dar sequência ao nosso raciocínio. Bem,
Selecionei uma questão do Enem muito interessante. Olhem a placa que o Enem colocou na prova. Que interessante. O que diz a placa? É até um pouquinho difícil de ler. Vamos tentar. Alta mecânica diesel. Aqui, Cruzeiro do Norte, do Gordo. Serviço. Veja como que escreveu serviço. De tratores, em geral, montagem de motores. Essa expressão é até difícil de entender. E tende nas fazendas. Você entendeu o que a pessoa quis escrever? Na verdade, ela quis escrever assim, atende nas fazendas. Veja como que a expressão ficou, tende nas fazendas. Tá, assistência, técnica. Veja como que escreveu. Reforma de colhedeira e plementos. Olha, mesmo com todos os erros que apareceram, erros estruturais, erros de concordância, erros principalmente de ortografia, é possível entender o serviço que a pessoa está oferecendo. É um serviço relacionado a quê? A parte do campo, relacionado a tratores, a seleção das palavras, que nós chamamos de seleção lexical, permitiu que compreendêssemos o que a pessoa está oferecendo, mesmo com todos os erros ali que a pessoa cometeu. Vamos ver o que o Enem cobrou. Preste atenção no enunciado. Os textos relativos ao mundo do trabalho, como foi o que eu acabei de ler, geralmente são elaborados no padrão normativo da língua, óbvio, né? É um texto que está sendo propagado. No anúncio, apesar de o enunciador ter usado uma variedade linguística não padrão, óbvio, pelos erros principalmente de ortografia, ele atinge seus propósitos comunicativos, conforme eu havia chamado a sua atenção. Por quê? Veja, todas as questões do Enem têm um enunciado, a resposta é sempre um complemento do enunciado, como se formasse uma unidade textual. Então vamos ver, a letra A. Porque os fazendeiros podem contar com a comodidade de serem atendidos em suas fazendas. Não foi isso que permitiu que eu entendesse, mesmo com os erros, o que a pessoa está se propondo. Na letra B, o contexto e a seleção lexical, que eu comentei, permitem que se alcance o sentido pretendido. Está aí, esta foi a resposta. Mas só para confirmar, vamos dar uma olhadinha nas opções. Na letra C, a letra de forma torna a mensagem mais clara de modo a facilitar a compreensão. Nada a ver com o que está no enunciado. O enunciado foi claro, quando ele diz que o que permitiu que compreendêssemos a proposta, né, do enunciador dentro daquele contexto. Então, nada a ver a questão de letra maiúscula. Na letra D, a parede de uma casa é um suporte eficiente para a divulgação escrita de anúncio. Também não foi isso que permitiu que entendêssemos. Na letra E, os mecânicos especializados em máquinas pesadas são raros na zona rural. Também não foi isso. Ok? Bom, veja a importância de prestarmos muita atenção nos termos da oração, nas funções desses termos, como esses termos serão utilizados. Vamos falar principalmente daquela competência 4 da redação, que tem a ver com esses mecanismos linguísticos, que seria essa junção dos termos da oração, das classes de palavras. Espero que você tenha compreendido todo o conteúdo da aula de hoje. Na sequência, vamos trabalhar outros termos da oração para fecharmos todos os mecanismos que poderiam ser utilizados na construção da redação e principalmente desse processo de aprendizado rumo ao Enem. Sucesso! Até a próxima aula.